Do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 23 e versículo de número 39, que diz assim: Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, irmãos. Nesta linda passagem aqui, um dos malfeitores que estavam ao lado de Jesus foi salvo. Um daqueles dois recebeu a salvação. Enquanto o outro escolheu o caminho de blasfemar contra Jesus, escolheu o caminho, aleluia, de se levantar contra, de começar a insultar. O outro foi alguém que sabia reconhecer os seus erros, alguém que sabia que estava ali porque ele merecia, mas que Jesus não merecia nada daquilo que estava vivenciando. Que Jesus não havia feito mal para estar ali. E ele faz um pedido lindo para o Senhor. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Irmãos, não desista de orar por pessoas que você ama. Porque nem que seja Arabacantarai, no último momento o Senhor salva. Nem que seja na última hora o Senhor pode salvar. Você não pode deixar de orar por este filho, por esta esposa, por este esposo, por este pai, por essa mãe, por esse avô, por essa avó. Porque o Senhor pode salvar. Eu estou falando de dois malfeitores que estavam ali, aleluia, juntamente com Jesus. Um deles não se arrependeu do mal que fez, mas o outro se arrependeu e recebeu a salvação. Nós, irmãos, não podemos deixar de orar por aqueles que parecem que não tem mais jeito. Nós não podemos deixar de orar por aqueles que o mundo sentenciou, porque o mundo pode ter sentenciado, mas o Senhor não sentenciou. Jesus não sentenciou aquele homem que se arrependeu à morte eterna, não. Mas Jesus disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso, ou seja, você vai ser salvo. Ramandaraia. Você pensa o quê? Que o Senhor só pode salvar quem tem uma vida com Ele do início ao final? Não, Ele pode salvar quem Ele quer. Até no último momento Ele pode salvar. Só que nós não podemos ficar confiando nisso, irmãos, de que no último momento vai ser salvo, porque nem todo mundo tem essa oportunidade. Mas se tem alguém que você ama, que você ora e que não quer nada com Deus e que tem se endurecido e você tem pensado até em desistir de orar, você tem pensado até em parar de clamar e suplicar e pedir por esta pessoa, você entrou aqui porque Deus te trouxe. Deus está dizendo: não pare. Não pare, porque nem que seja no último momento eu posso salvar. Eu me lembro do meu avô, irmãos. Meu avô não era evangélico. Meu avô não ia para a igreja evangélica assim. Meu avô era fumante. Mas Jesus disse que ia salvar ele. E ele não queria nada com Jesus enquanto ele estava vivo. Mas Jesus disse que ia salvar o meu avô. E eu não sabia que o meu bisavô, já contei isso aqui, mas Deus, ele sabe porque eu estou contando novamente. Eu não sabia que o meu bisavô era cristão. E quando eu fui falar de Jesus para o meu avô disse que meu pai era cristão. Então, com certeza, irmãos, havia orações do meu bisavô pelo meu avô. E o Senhor disse para mim que salvaria o meu avô. Eu não esqueço disso. E não, acho que eu nunca vou esquecer. Porque realmente foi algo que ficou marcado. E eu disse pro meu pai, pra minha mãe, pro meu esposo: o meu avô foi chamado para salvação e ele vai ser salvo. E aconteceu, irmãos. Ele passou mal, teve AVC, e se eu não me engano, derrame. Ele teve várias coisas de uma vez só. Mas no último momento o Senhor salvou. O Senhor salvou meu avô num leito de hospital, numa UTI. Meu avô voltou à consciência, voltou a falar pouco, mas falava pouquíssimo. E disse que aceitava Jesus, e as lágrimas escorrendo, ele chorou muito. E aí, depois de poucos dias que ele aceitou Jesus, ele veio a falecer. Ou seja, o Senhor recolheu para si. Então não duvide, minha irmã, que seu pai pode ser salvo, que sua mãe pode ser salva, que o seu esposo pode ser salvo. O Senhor ainda salva. E ele trouxe pessoas aqui, irmãos, com a direção certa, para te dizer: não deixe de orar. Declare comigo: eu não vou deixar de orar por quem eu amo, e Deus vai salvar.
Eu não vou deixar de orar por quem eu amo e Deus vai salvar. O Senhor salva, minha irmã. Tem pessoas que o Senhor salva e mantém na terra. Mas tem pessoas que o Senhor conhece o coração e Ele salva e leva. Foi o caso desse malfeitor que estava ao lado de Jesus. Jesus disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, você vai morrer aqui nessa terra, mas lá na glória você vai estar vivo. No paraíso você está indo daqui agora para a morte eterna. Você vai para o paraíso. Então, minha irmã, você com certeza quer ver seus filhos lá no paraíso juntamente contigo. Você quer ver seu esposo. Você quer ver as pessoas que muita gente olha e diz que não tem mais jeito, mas que você ama. Deus te trouxe aqui para te dizer: não desista de orar por quem você ama. Não desista de pedir por essa pessoa só porque, humanamente falando, olhando para ele e para ela, não tem mais jeito. Irmãos, se Deus não sentenciou, se o Senhor não disse que não tem mais jeito, nós não podemos dizer que não tem mais jeito. Nós não podemos ditar a salvação das pessoas, porque quem salva é Cristo. Estes homens eram malfeitores, irmãos. Eles haviam praticado mal durante a vida deles. Mas um deles, irmãos, estava ali pedindo para o Senhor lembrar dele, Irabacantaraia. E naquele momento ali, irmãos, de dor para Jesus, no momento da crucificação, Jesus serviu para aquele homem de canal de salvação. A irmã está doendo eu orar por este filho. Eu não aguento mais, está doendo eu orar por este marido. Deus está dizendo, no momento de dor de Jesus, ele gerou salvação. Pode estar doendo, mas continue, minha irmã. É claro que quando nós nos colocamos a orar as setas, o inimigo ele tenta lançar as setas, os dardos inflamados. Irmãos, quando eu falei de Jesus pro meu avô, que eu fui fazer o que Deus me mandou, eu não esqueço, nesse dia eu fiquei ruim, eu fiquei mal, irmão. Sabe o que é mal? Um mal-estar, um negócio tão ruim. Eu falei pro meu esposo, eu tô passando muito mal. Depois que eu falei de Jesus pro meu avô, que eu cheguei em casa, eu passei muito mal. Por quê? Porque o inimigo não queria que aquela palavra fosse ministrada. Ou seja, ele queria ceifar o meu avô sem salvação. Porque as práticas, que eram errôneas, que eram erradas, meu avô estava fazendo. Mas o Senhor disse que para ele tinha jeito, então eu fui fazer a minha parte. E não era somente porque eu amava, mas era porque ainda tinha jeito. Porque segundo a palavra, irmãos, tem jeito. Você pode dizer assim: mas irmã, eu não recebi uma revelação direta como você recebeu. Mas a Bíblia está te respaldando. Ó, a maior revelação te dizendo aqui: não desista. Ó, o Senhor te revelando através dessa palavra: você não entrou aqui em vão não, minha irmã. Você sabe disso. Meu irmão, você não entrou aqui em vão não. Ah, irmã, porque a pessoa que eu amo está em uma religião oposta. Ah, porque está cego espiritualmente. Ore por esta ribiandorabaia. Ore por esta pessoa que o Senhor salva. Ore por esta pessoa que diz que nunca vai ser crente. O meu pai dizia que nunca ia ser crente. O meu pai dizia que nunca ia servir a Deus. Ele falava para minha mãe: tire o seu cavalinho da chuva, porque eu nunca vou ser crente. E meu pai hoje está salvo para a glória de Deus. Está servindo ao Senhor e está aqui na terra. Tem gente, irmãos, que Deus leva, e tem gente que Deus deixa para fazer a obra, para fazer o id, a vontade dele e o querer. Então não pense somente que Deus vai salvar e vai levar, não. Mas tem pessoas específicas que estão me ouvindo agora que você sabe que tem gente que está às portas da morte. Eu não sei se é um pai, se é uma mãe, se é um parente, mas o Senhor está te dizendo: até o último momento eu posso salvar. Até o último momento eu posso fazer a obra, não duvide. Haramandarai. Porque o Senhor é Deus que salva. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que salva e eu não vou duvidar dele. Eu sirvo a um Deus que salva e eu não vou duvidar dele. No momento de dor de Jesus, Jesus disse para um dos malfeitores: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não é fácil, irmãos, a gente orar, a gente pegar as batalhas, porque é batalha espiritual, irmãos. Quando nós oramos pelas pessoas para que elas sejam salvas, é batalha. Mas você não pode ter medo das batalhas. Você tem que crer que maior é quem está contigo, Ramandaracantaraya. Por isso você não pode parar de orar, porque o Deus que está mandando você não parar de orar é o Deus que te guarda. É o Deus que está te respaldando através da palavra que Ele é contigo. Aleluia. Eu quero profetizar que através dessa palavra Deus está abrindo os teus olhos. Como Ele abriu os olhos do moço do profeta Eliseu. O moço do profeta Eliseu, quando viu Círios ali se levantando contra a vida do profeta, ele ficou com medo. Ele temeu quando ele viu aquele exército rodeando a cidade. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o profeta Eliseu pediu para que o Senhor abrisse os olhos dele e ele viu.
Ele viu os cavalos de fogo, ele viu que maior era quem estava, Arabacantaraia, com Eliseu do que o que estava com o exército opressor. Maior é quem está contigo, minha irmã. Maior é quem caminha com você. Continue orando, continue suplicando pela salvação desta pessoa. A sua filha, ela não está perdida, aleluia. O Senhor vai encontrar ela. O seu filho vai ser salvo. O seu esposo, aqueles que você tem apreço e que você ama, não duvide. Irmãos, eu tinha convicção da salvação do meu avô. Eu não fiz o apelo para ele naquele dia que eu falei de Jesus para ele, porque Deus disse a mim que ele não ia ficar. Então tinha que ser no último momento, meses depois. Foi em fevereiro isso. Eu falei de Jesus para ele em fevereiro. Quando foi em outubro, ele veio a ficar, né, na UTI, e porque eu não lembro a data específica agora. Mas foi questão de meses para aquela salvação acontecer. Então nosso Deus, ele sabe como salvar. Porque assim, irmãos, às vezes a gente pensa que a pessoa tem que aceitar Jesus na hora que a gente quer, porque a gente está falando não. Não é você que converte o seu filho, não é você que converte sua filha, não é você que converte essa pessoa que você ama, não. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Só ore por esta pessoa. Faça o seu papel, que é orar. Porque não é de muito se falar, irmãos, que as pessoas vão se consertar e nem vão se converter. Nosso papel é fazer a vontade de Deus, é apresentar o Evangelho, e é o Senhor quem faz a obra na vida de cada um. Então deixe Deus fazer a obra. Deixe o Senhor trabalhar na vida desta pessoa, que você vai ver o Senhor trabalhando. Aquele homem foi salvo. Quem diria, né, irmãos? Levou uma vida ruim. E agora estava a caminho da salvação. Porque Jesus, no momento de crucificação, no momento de dor, foi instrumento de salvação para a vida daquele homem. Que possamos, irmãos, ser instrumento de salvação na vida daqueles que precisam. Porque nós queremos estar no paraíso, mas também queremos que aqueles que amamos, que geramos, não é verdade, que nos gerou, esteja também conosco. Nós queremos que aqueles que nós temos apreço esteja lá na glória. Nós não queremos ver quem nós amamos sofrendo. Então é por isso que você não pode parar de orar. É por isso que você não pode, como você às vezes diz, deixar de mão, deixar de lado. Não, entregue na mão de Deus. Diga a Deus, eu não vou abrir mão da salvação desta pessoa. Declare comigo, Deus vai me fortalecer e eu não vou abrir mão dessa salvação. Deus vai me fortalecer e eu não vou abrir mão dessa salvação. Pode estar difícil, mas lembre-se, você pode todas as coisas no Senhor que te fortalece. Deus está te fortalecendo. Deus está te animando. Deus está te erguendo através dessa palavra e dizendo para você, não temas porque eu sou contigo. Eu estou com você, Ramandorabacantaraia. Eu não te deixarei, nem te desampararei. Eu estou te fortalecendo e estou abrindo os teus olhos para que você veja que maior é quem está contigo. Não pare de orar por esta pessoa. Não deixe de estar aí, aleluia, plantando e regando a salvação. Vai chegar um momento que vai frutificar e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos orar por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, Pai, por não nos deixar desistir. É bem verdade que tem momentos que estamos tão cansados, Senhor, e pensamos em retroceder, em parar, em desistir, porque realmente, Pai, as batalhas não são fáceis para aqueles que resolvem orar pela salvação dos seus, Pai. Mas nós sabemos de uma coisa, Pai, que vale a pena. Nós sabemos que o Senhor é Deus que pode salvar até no último momento. E o que importa, meu Pai, é que seja salvo, é que seja salva, Pai. O que importa é que essa pessoa, meu Pai amado, que nós amamos, essas pessoas não sejam levadas para o caminho da perdição, meu Pai amado. Mas nós queremos ver Ele na glória. Nós queremos ver ela no paraíso para glorificar o Teu nome juntamente conosco. Pai, eu te peço que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer todo mal, toda seta, toda retaliação, todo dardo inflamado, toda obra contrária. Toma, Jesus, aqueles estão te aceitando, meu Senhor, aqueles estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, a vida e a história é onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha, meu Deus amado, libertar, curar,
curar, restaurar, meu Deus amado, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome, Jesus, seja glorificado. Assim eu te peço, meu Senhor, e já te agradeço crendo na nossa vitória. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus diz para você, não cesse de orar, não pare, porque Deus está te ouvindo. E assim como houve salvação para um dos malfeitores que estavam ali ao lado de Jesus, vai também ter salvação para este filho, para essa esposa, ou seja, vai ter salvação na sua casa, no meio da sua família e dos seus parentes. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém e lembre-se, para Deus não existe nada impossível. Que Deus te abençoe.